Chegou a hora de falar do melhor episódio de Lovecraft Country. Quem duvidar é clubista. Calma. Quê? Calma. Meu Deus, calma. O que aconteceu em Lovecraft Country? Calma. Temos aí, ó, aqui, ó. Acho que Qual que é o a pessoa episódio? está passando por uma metamorfose aqui durante a gravação, Bruna. Pera, qual é que é o Eu episódio que... O último. Agora, episódio 5. De ontem. Não, a gente tá falando de The Boys, não. Ah, The bobo. Boys. Mano, isso super vai... Eu super vou deixar isso no vídeo. Não vai não, porque eu não vou nem participar do vídeo, eu não olhei ainda. Eu olhei o 4 só, eu acho. Pera aí. Robson, a gente falou e foi a verdade. É um episódio muito bom, seguido de um episódio medíocre. Esperamos até que o próximo episódio seja... Não quebre essa corrente, mas esse episódio realmente foi ótimo. E vamos falar de Lovecraft Country, não The Boys, que nem o Zé comentou aqui. Então já assina o canal, aciona o sininho para não perder os nossos reviews. Foi o melhor episódio até agora. O primeiro episódio ele veio e apresentou muito bem. O segundo foi legal, o terceiro foi muito bom. O da semana passada tinha sido aquela caça ao tesouros que levou do ponto 0 ao ponto -1, né? Não saiu do lugar. E agora a gente tem, sim, um episódio todo centrado na Ruby, mas acho que a gente deixa a Ruby pro finalzinho, pra última, porque o que a gente tem ali de confronto e relacionamento entre o Atticus, a Letty e o Montrose é incrível, é incrível. Sim, a gente teve bastante evolução na história principal. Cada episódio a gente tá tendo uma história basicamente com início, meio e fim, né? Até creio que a questão que a gente vai falar em breve da Ruby talvez vá dar uma continuidade, porque ela é um dos personagens centrais. Até acho interessante que esse episódio, por conta disso, expandiu um pouco, porque até então, em todos os episódios, a gente estava trabalhando em trios, né? Ali no primeiro e até no segundo era o trio da Letty, do Tiki e do George. Aí depois entrou o pai dele na história e a gente ficou trabalhando em trios. E agora, com a história de início, meio e fim, vamos dizer assim, né? Trabalhando com a história principal e história de início, meio e fim, a gente teve bastante a Ruby, a Christina, o William, abriu um pouco mais. Eu acho que realmente precisava disso, né? Para não ficar sempre não digo uma mesmice, mas um pouco disso. E a gente teve evolução, até começando a explicar alguns dos mistérios principais que a gente vem falando, sobre a família, sobre segredos do Montrose, sobre o Tiki em si, né? A gente teve aí, acho que a gente pode começar falando sobre ele, a questão lá da Coreia, que tinha uma mulher que foi ela, que lá no primeiro episódio, segundo episódio, Eles foi lá... já deram as dicas em vários episódios, mas acho que foi no segundo, quando eles estão na mansão, que ela aparece fisicamente, né? Naquele imaginário lá. Daí a gente teve duas cenas aqui quanto a isso, que foi ali, a Letty estava na banheira e ele foi comentar com ela que ele teve um caso com a menina, com a moça, né, lá na Coreia, que foi especial, mas ele não sabia direito o que era aquilo. A gente já tinha visto lá nos primeiros episódios ele ligando e desligando, né, pra ela, né, não falou nada. E agora ele ligou de novo pra ela, porque ela é uma peça-chave nesse mistério todo da origem dele, da vida dele. Acho que ela deve ter se aproximado ele falando alguma coisa, ele acabou se envolvendo e ela acho que ela vai acabar aparecendo e vai ser bem importante essa aparição dela. Tanto que ele diz para ela que ela sabia o que estava acontecendo e ela já tinha o conhecimento prévio. Então, como é que você sabe? E aí a gente vai ter que descobrir nos próximos capítulos. Mas o Atticus, nesse episódio, ele teve um desprendimento, assim, porque até então ele tinha aquela questão de ser o herói, o cara destemido e tal, mas ele mostrou uma faceta muito violenta, né? Ele bateu no próprio pai, né? Que também a gente sabe que depois teve uns segredos ali, mas ele bateu no próprio pai, ele não ia parar, ele estava absurdamente descontrolado, e a cena muito forte quando ele sai e a Letty vai atrás dele, que ela já chega com o bastão de beisebol, ou seja, cara, eu tô preparado, tu não te bobeia, sabe? Eu não sei o que esperar dessa tua reação aqui, mas eu tô armada. Então foi muito, muito forte esse sinal, porque eles dialogam, só a tensão do olhar dos dois, assim, tu já fica meio preso, assim,
e aí ele sai, a cena vai baixando e ela tá com um taco de beisebol na mão, ou seja, ela se Ela tava preparou, e ela como mulher, entre aspas, que seria a indefesa da questão, ela já sabia o que esperar da reação, né? ela pensou se, tipo assim, bateu nele, não pretendia parar, porque eu posso ser a próxima nesse ataque de ira, né? E ela, como já tinha se mostrado essa personagem de não levar desaforo pra casa, já tava ali pronta, né? E depois a gente até acompanhou ali a decepção dela em relação a ele, uma mudança ali de... Porque eles estão aí se construindo num relacionamento mesmo, né? Então tudo isso, assim, foi muito tenso pro relacionamento dos dois, mas no final ali ele disse assim que não, que ele tá ali com ela, que eles têm especial e vai pra frente. E aí Ela até ela. comenta que ele estaria indo para a Flórida, né? Não, mas peraí, no momento que eu achei que a gente estava, eu descobri que tu estava indo para a Flórida, daí ele se desmonta e acho que pela primeira vez ele meio que se abre um pouco mais com ela, né? Isso, né? E acho que a gente pode agora, de repente, comentar um pouco ali sobre o Montrose, né? O pai dele. Que a gente teve várias revelações. A gente já tinha até ia comentar no review da semana passada que tinha deixado um pouco em aberto a questão da sexualidade dele, né? Porque se eu não me engano, não me lembro bem, acho que aquele moço que tava de carona no outro episódio, que até tu falou que não teve muito porquê ele tá ali, né? Naquela aventura de Scooby-Doo, que ele só apareceu, pegou carona e não deu continuidade e tal. Sim. Ele deu fez uma piadinha com o pai dele, né? Questão de sexualidade, que pra mim eu peguei e devia ter comentado na semana passada. É, E não, também, me passou, me passou. eu já tinha pego, eu até não vou me recordar agora, mas é o segundo indício já disso. Que daí também teve aquela cena lá em que o Tiki entra lá no bar e vai lá pro fundo, e aí tinha o dono do Alguém bar. sai correndo. Isso, e aí depois teve Exato. um comentário a respeito disso. E aí a gente descobre então que o Montrose, né? Aí a gente não sabe se ele é gay, se ele é bi, né? Muitas possibilidades, mas que ele tem um relacionamento com outro homem que no início ali mostra muito que ele tinha uma certa vergonha, porque ele não Total, beijou. né? Total. É aquela questão de se revelar, né? Uhum. Isso, então ele foi até ele ali no momento de depois de ter Fúria. apanhado o filho, de fúria, ele foi até ele para ter a relação, mas tipo, sem beijo, sem muito afeto. Ele evita, né? Ele evita. Isso é bem marcante na cena, né? Porque ele vai pra desforra, já, digamos assim, que também é um ato violento de se ver, porque tu não demonstra apego a outra pessoa, né? Só quer usar o corpo dela, de repente, ou violar aquele corpo. E aí ele Exatamente. tenta, tem um pouco de carinho com a mão ali, depois tem a reciprocidade, digamos assim, do ato, mas o ato do beijo ele é muito simbólico, né? E ele evita. Então é como se ele dissesse assim, ó, não estou me revelando, o que eu faço não é o que você imagina ou o que a sociedade quer, né? Isso. E aí depois, mas vai evoluindo, né? Daí depois a gente tem uma cena ali do parceiro dele junto com um grupo de amigos ali se montando pra drag e tal. E depois a gente vê eles num evento em que vamos chamar de namorado dele para ser mais fácil de a gente explicar aqui, ficou em segundo lugar, todo lindo, vestido na sua performance. E ele vai se soltando, né? Apesar de que tudo isso aconteceu em apenas um episódio, pode ser considerado um pouco rápido demais para essa transformação de total essa Mas eu violência. acho que eu acho que fica nele no Montrose essa questão de ser um cara que estava se segurando Reprimido. sempre, né? Então ele já tinha sido sequestrado, ele foi quase enterrado vivo, e quando ele conseguiu escapar, veio o filho dele. Daqui a pouco ele foi sua vida toda, então a própria relação com a mãe do Atticus não era uma relação, ou seja, uma vida toda represada ali, né? Com certeza, não. Acho que, como eu disse, pode ser considerado um pouco precipitado toda essa construção, mas eu acho que fechou, fiquei satisfeita. Não, excelente. E o momento da liberdade dele foi muito. Me atingiu, assim, me senti. Nossa, assim, achei muito poderoso, em que ele vai. A gente vai vendo ele se soltando aos poucos, assim, e daqui a pouco ele tá ali, né? Feliz, e a trilha sonora colaborando muito, a estética colaborando muito para isso. É, e Até aí a eles gente. jogam de verdade na cara. Ó, o que está acontecendo é isso aqui, ó. E aí, pá, purpurina na tela, né? E o sorriso dele, a liberdade dos movimentos dele, todas as pessoas ao redor ali também dançando, também curtindo, mas ele estava sendo a estrela do protagonista da própria vida, assim, né? E acho que foi uma Exato. cena muito, muito forte. Ah, e já que a gente está falando disso, a gente teve a presença da Changela, uma das drags ali do grupo do namorado do Montrose,
que não sei se tu conhece, era Tô do sabendo que é do reality show, né? RuPaul's Drag Race, já participou várias edições, ela teve presente em várias outras séries e filmes, esteve em Nasce uma Estrela, teve um espaço bem grande ali, participou de Community, várias outras séries e filmes, e é uma que está crescendo demais, então foi muito legal ver ela ali. E acho que toda essa construção foi bem legal, né? E acho que a gente ainda vai ver muitas outras revelações em breve sobre o Montrose, como é que é o papel, tudo que ele sabe, e sobre o passado dele com a mãe do Tic, né? Exato, exato. Que apesar de tudo, ele, né, matou a Índia, que seria a chave para traduzir as coisas, e agora o Atticus conseguiu, finalmente, então, no final do episódio, mostra que ele conseguiu traduzir alguma coisa, como a Sim. cena que a gente comentou, que ele liga para a Coreia, né? E Que aí ele a gente vai pro arco maior. mas só ali a gente pôde ler Die, né? Morra, Tá, porra. no caderno ali, quando ele foi ligar para ela. E para fazer a ligação com o plot principal, eu gostaria de comentar, assim, acho que a gente teve uma questão da inversão de papéis das irmãs nesse episódio, assim, né? Não só nesse episódio, mas vendo a verdadeira personalidade das duas. Porque enquanto a Letty, que pela irmã era considerada saidinha, toda não confiável, né? Dava para ver que a Ruby não confiava, não confia na Letty. Enquanto isso, ela estava ali com o namorado em casa, quietinha, pensando, lendo a Bíblia, vendo toda a história da Sim, vida ela dela. fala muito forte, né, nessa questão da religiosidade que a mãe dela levava elas para lá, ela só fazia um número, mas ela tá começando a rezar, porque alguma coisa ela tá tentando se amparar, né? E as coisas ao redor dela não são suficientes, né? Enquanto isso, de forma alguma julgando, porque foi fantástica a jornada dela, mas enquanto isso a Ruby, que tanto julgava a Letty, né, até dizendo que ela era toda saidinha, sendo que ela era virgem, se jogou na vida e foi ter uma vingança, eu acho, né? Eu acho que essa também foi uma construção muito poderosa do início ao fim. Acho que a gente voltou a ter ali a mistura de racismo com o terror social, né? Do racismo com o terror gore ali, a transformação, o sangue, as vísceras, que foi ótimo. Que era o melhor que a série tinha apresentado até então, né? Sim, a gente, assim, acho. Vou dar uma pesquisada em a questão da direção de cada episódio, mas acho que tem que ter alguma relação com esse Sim, sobe e pode ser. desce, porque episódio não a gente volta a ter isso, né? E foi bem, assim, forte tudo que a gente teve, porque a gente pôde ver muitas facetas da coisa. A gente viu a Ruby Eu se... vou começar do começo mesmo, né? A começo, primeira né? cena já é forte demais, porque é uma pessoa que está se acordando e ela vai pro espelho e diz: eu sou a Ruby, sabe? Como assim? Como eu sou a Ruby, né? E aqueles movimentos que eles marcaram bem, assim, de ossos quebrando, de pessoa tentando se desvencilhar, né? Fora a metáfora que é fortíssima, né? Que ela tá sobre a pele de alguém, né? Tipo, tá internalizado. A metáfora da borboleta ali, do casulo que se abre, né? Então, putz, cara, é forte demais pensar nessa construção que eles fizeram de uma mulher negra que ficou branca e que o arco inteiro dela é sobre essa perspectiva, né? No episódio inteiro. E que vamos seguir essa análise da borboleta, que no início parece ser muito a questão do corpo, mas que no final fica a questão da alma, porque ela passou por tanto uma metamorfose física quanto, sei lá, espiritual, vamos dizer assim, né? Porque a gente acompanhou ela ali achando o máximo ser uma mulher branca, mas para no final provavelmente perceber que ela prefere ser quem ela é, né? Tipo, por Exato. Não, e aos mulher poucos negra fez contigo, né? ela coloca isso no diálogo até com o arco da Tâmara, também é muito legal durante esse episódio, porque primeiro ela vê que ela era super qualificada e o cara fica apavorado com o currículo dela, que é da Ruby mesmo, né? Sim. E nossa, tu é muito melhor que eu, né? Só que quando ela foi lá para fazer a entrevista, como ela é normalmente, negra, acima do peso, né, mais humilde, todas esse contexto social, o cara não deu nem bola para ela. E quem ele contratou? Uma menina que não conseguia nem expor os sapatos na vidraça, né? Não, tu tá fazendo errado aqui, ó. E ela vai lá dar uma coça na menina porque
nós somos assim. Quer dizer, ela não sabe que nós somos assim, né? Porque ela tá ali como a personagem branca. E ela meio que diz assim, não, a gente precisa ser melhor que todo mundo para as pessoas nos notarem. Para a gente, sabe, a gente tem essa carga no nosso corpo de que a gente precisa ser melhor que todo mundo porque todo mundo nos despreza, né? Então ela tem, já tem essa carga e ela meio que dá um pito nela, a guria não entende, né? O que está acontecendo aqui? Sim. Por que tu não estudou? Ela disse, não, nem sabia que eu podia estudar, sabe? Sim, e ao mesmo tempo em que por exemplo, ela não teve tempo de odiar a menina, a Tâmara, né? Porque, por exemplo, assim, primeira reação é óbvio, não gostar daquela menina, porque aquela menina roubou o trabalho Tirou o dela, né? lugar que ela desejava, né? Exatamente, sendo que ela era muito mais qualificada, mas daí naquela posição como mulher branca, para Tâmara sendo a única mulher negra naquele espaço, ela meio que não teve tempo para sentir aquela frustração, aquela raiva. Ela precisou meio que defender ela, mas ao mesmo tempo defender com uma, vamos dizer, educando, assim, né? Crítica, né? Criticando para realmente fazer com que ela seja bem sucedida, né? E a gente acompanhou isso, e depois elas foram para o bar lá na Zona Sul, né? A gente teve que ver que uma coisa que eu senti foi o seguinte: a Ruby quanto Hillary, né, mulher branca, nos bastidores ali nos cantinhos da loja, realmente talvez pela primeira vez entrou num grupo, né? Ela tinha as amigas, estavam rindo, provando roupas, e aquilo ali provavelmente era uma coisa muito nova para ela. Né, estar num espaço assim com mulheres conversando, se divertindo, assim, não que ela não tivesse isso na casa dela, né, com outras pessoas, mas ali era diferente, era uma coisa nova, um espaço de trabalho para ela com amigas, né, e daqui a pouco tava ótimo e alguém fazia um comentário. Não, aqueles Sim, pessoas, exato. né, e ela, humanos são pessoas, né, então aquilo ali. E ela faz esses comentários fora de tom, assim, que ela tá se sentindo incluída, mas aí alguém vê, nossa, você requebra como uma negra, e daí ela já fica assim, né, volta para um lugar de É, defensiva, assim. E ao então, mesmo tempo ela meio que sente assim, nossa, pela primeira vez na vida eu não fui julgada por nada, ela vai numa sorveteria e ganha um sorvete, né? Tipo, tudo conspira a favor dela, né? Até que chega um momento que ela percebe que, mesmo ela sendo uma pessoa branca, ela ainda é mulher. E ela faz o paralelo. Nossa, como é difícil ser mulher. Imagina uma mulher negra, né? Isso também é muito marcante pela construção do episódio. ela foi muito forte, porque é muito difícil ser uma mulher, é muito difícil ser negra, é muito difícil ser uma mulher negra, e normalmente, ela diz assim, e normalmente estou confortável com isso, só que eu tô cansada de ter que levar, tipo, rasteira da vida por causa de tudo isso. Então ela vai e tenta, tipo, ter pelo menos um dia, alguns dias de poder se sentir na frente dessas rasteiras da vida, né? Mesmo que a consequência disso seja uma dor excruciante, que ela tem que passar por uma transformação, né, bizarra para isso. Então, tipo, por exemplo, assim, além de toda a dor que ela, né, interna, assim, ela se deu ao trabalho de passar por aquela dor física só para poder sentir aquilo ali, pelo menos uma vez na vida, né? Então, isso é muito, muito pesado. Então, daí depois elas vão lá naquele bar da Zona Sul e ela vê o chefe tentando abusar da Tâmara. Ah, e aí a gente volta para esse arco da Tâmara, né? Por que que ela foi contratada? Ela não tinha os requisitos, e aí a gente vê aquela cena, né? Pelo olhar da Ruby, então, Sim, caramba, que essa menina tá ali por causa disso, ela tá sofrendo também, como eu poderia estar sofrendo, né? E o cara só foi ali para querer abusar dela, né? Mas um parênteses importante, porque a gente comenta muito também nos nossos reviews do, dos efeitos especiais, né? E os efeitos especiais dessas transformações todas que a gente viu, assim, da pele rasgando, da pessoa saindo, foi muito bom. muito bom, e foram várias, né? Foram pelo menos umas 4 vezes que mostraram, e todas as vezes foram cada vez ficava melhor, né? Assim, a cena agoniante, teve ela ali pela primeira vez quando ela foi na loja, né? Daí ela saiu pelo elevador, foi derretendo ali, depois teve Sim. mais ali na saída do bar, aí depois a gente teve ali um plot, né? Em que a gente descobriu que, na verdade, o William não era o William, né? Era a Nossa, Cristina. nossa Senhora. Ali sim.
Né? E E também foi muito bonito, porque as mãos, né, subindo pelas costas, assim, foi uma cena muito mais breve do que normalmente as da Ruby estavam sendo mais longas, bem assim, envolventes. Ali foi um pouquinho mais rápido, mas foi bem, muito bom também, muito bem executado. E aí aquela coisa, né? Porque ela tava namorando o William, que era meio que um príncipe encantado, e fez ciúmes até para as colegas de trabalho dela. E aí ela descobre que ele quer uma coisa em troca dela, né? Essa coisa em troca ela é ir trabalhar nos bastidores daquele grupo secreto como uma empregada, e ele tem que deixar lá um material na mesa do policial. O policial também ainda meio precisa aparecer mais coisa dele, né? Sim, E aí a gente vê toda aquela situação, pô, mas era o William, mas não era o William, sabe? sim, Isso é era ela. muito incrível, é muito incrível. E ela também, ela precisava se passar por um homem para estar ali intrínseca na sociedade secreta. Então, mesmo ela sendo da família do cara lá que tinha mansão e toda a função, ela ainda era segregada por ser mulher. Sim, com certeza, porque desde o início a gente viu que ela sabia tanto quanto o pai, ela e o pai tinham algumas divergências, mas ela sabia tanto quanto ele, era tão inteligente e capaz quanto ele, mas quem provavelmente assumiria a frente ali daquele condado, né? Condado é a palavra que eles usam, mas Isso. daquele condado, vamos chamar ali, seria É o uma Will. conquista de território, é um tipo um war. Quem seria o próximo dele seria ele, que não era da família, mas por ser homem, ele estaria. Então ela tem que fazer tudo isso para que o William possa voltar, possa ser o herdeiro, só que ela vai ter que fazer isso se passando por ele, porque de forma alguma ela conseguiria aquilo, né? E depois que, naquela cena em que ela conversa com a Ruby lá no sofá, e elas estão falando sobre ser mulher, sobre ser branca, a fala dela não tem tanto impacto, mas depois que a gente descobre isso, que na verdade era ela se passando por William, é muito mais poderosa a fala dela, né? Em que, na verdade, né, naquele momento em que ela diz pra Ruby que esse é o benefício da mágica, liberdade limitada. É. E aí a Ruby diz, realmente, tá na minha vez, eu vou fazer alguém pagar por isso. É a cena que ela faz ele pagar por isso, o gerente ali é Caramba, caramba. de poder, assim, eu fiquei tipo, ah, perfeito, né? E no final Não, ela diz assim, ela faz tudo mulher certinho, né? Ela sim, vai e lá no cara, o cara que era o abusador, e ela e começa a seduzir ele, faz aquele lance bem de fetiche, de cinto no pescoço, amarra as mãos, tira a calça, baixa. E o que ela faz, meu amigo? Ao mesmo tempo que depois que ela se transforma e chuta bundas, né? realmente, nossa, foi Cara, bom, é muito bom assistir aquilo ali e a construção e tudo que tá por trás, né? São muitas nuances, assim, em toda essa jornada que ela teve ali. Acho que esse é um episódio que a gente podia ficar avaliando por horas e chamar psicólogos para comentar com a gente, chamar muita gente, porque tem muita coisa por trás disso tudo, eu acho, assim. E acho que também a trilha sonora acertou demais. Falei no episódio passado que não chegava a me incomodar, mas que às vezes me tira um pouco do episódio quando é uma música nova numa série de época, assim. Mas como a gente já tinha tido Bitch Better Have My Money ali, da Rihanna, no episódio anterior, agora a gente teve duas músicas da Cardi B. Fechou muito bem, até porque naquela cena em que ela tava ali dando a vingança, foi uma música ali, a Bodak Yellow. fechou de novo, né? Tudo Foi muito bom. trabalhando. Tudo ficou muito fechadinho ali, então a trilha sonora mais uma vez acertando, né? Me corrigindo ali do episódio passado, que eu tinha ficado um pouquinho incomodada, mas muito bom. Não, sensacional. O desfecho desse episódio é aquele episódio que a gente precisava depois do último episódio, que foi Caça ao Tesouro, que foi bem depressivo, assim. E Bem, eu bem chato. confesso que eu comecei assistindo esse episódio aqui com o pé atrás, sabe? Fui, ai, tá bom, vamos lá, de novo. E daí o episódio foi crescendo e crescendo e crescendo, eu fiquei tipo, depois não sabia, Não, queria e a falar sobre isso. conexão, e a conexão que esse episódio faz com as coisas que a gente está vivendo atualmente, né? Pô, o menino, em 5 segundos de tela ali, a polícia ia chegar batendo nele, porque a mulher branca estava ali do lado, então ele fez uma coisa para ela, né? Não foi? Ele agrediu ela. Digo, não, o cara não fez nada, né? Pô,
Não. Foi aí a cena inicial, né, que tu falou que foi bem impactante por acordar no outro corpo, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas aquela cena ali do menino me lembrou muito tudo que está acontecendo agora, né, com a questão da violência policial, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, todo o movimento que está crescendo com isso, que desde que a série iniciou a gente já comentou sobre isso, né, que tem bastante relação, e eu acho muito assertivo colocar esse tipo de coisa na tela, para jogar mesmo na cara da pessoa, para parar para pensar, para a gente ser esbofeteado com essas situações, para que a gente tome providências, para que a gente se, né, Para fale a causar respeito impacto disso, mesmo, para né? causar impacto. Eu acho que esse é um dos principais objetivos de qualquer obra, né, de filme, série, livro, é promover esse impacto na sociedade. Exato, exato. Nota pro episódio? 4,5. Eu vou dar 5. Eu vou jogar para cima de novo. Vou dar 5. Vamos dar 5. Ficou 5. Para mim é o melhor porque eu tinha gostado muito do Holy Ghost, acho que eu tinha dado 5 também, mas esse agora sensacional, nota 5 também. É. E você aí que nos assiste, que nota daria para esse episódio? Comenta aí, não esquece de assinar o canal, acionar o sininho, seguir a Vigília em todas as redes, porque você sabe, a Vigília não para.